do curso de Medicina do Centro Universitário Univag. Meu nome é Ronald Anjos, sou médico preceptor do Programa de Interação Comunitária e atuo há 4 anos numa unidade básica de saúde no município de Várzea Grande. Sejam bem-vindos à nossa web aula do PIC, cujo tema é assistência ao puerpério. Antes de entrarmos propriamente no nosso tema de hoje, da nossa web aula, é só importante a gente ressaltar a essencial importância do pré-natal realizado de maneira satisfatória, com um mínimo de 6 consultas durante esse período, com todos os exames e avaliações pertinentes ao período pré-natal realizados, a ocorrência do parto, e aí a gente chega no tema da nossa web aula de hoje, que é a assistência ao puerpério. Da mesma forma que a gravidez, o período da gravidez é especial, esse período pós-parto também é um período de extremo cuidado e extremamente especial na vida de toda mulher. E aí a gente começa pelo conceito do que é o período pós-parto. Período pós-parto, também conhecido como puerpério, inicia-se após o nascimento do concepto e a saída da placenta. A atenção à mulher e ao recém-nascido nesse período pós-parto é fundamental para a saúde materna e neonatal. E aqui, nesse item, a gente deve incluir sempre a figura paterna, a família nos seus diversos arranjos e toda a rede social envolvida nessa fase do ciclo vital e familiar dessa puérpera, dessa mulher. E aí a gente ressalta a importância dessa inclusão de todo o ciclo familiar dessa mulher, porque esse é um período em que a sensibilidade da mulher fica extremamente aflorada. Daí a importância de todo o ciclo familiar participar. Ainda em relação ao conceito, nesse período podem surgir problemas de saúde ainda relacionados à gravidez, responsáveis por sequelas ou até mesmo óbitos de mulheres. Deve-se divulgar amplamente a necessidade de realização de uma consulta de controle pós-parto, que deve ser feita até 42 dias após o final da gestação. E nesse período, ainda nessa ocasião, essa mulher também deve receber informações específicas sobre os cuidados que deve tomar consigo mesma e com o bebê, além das orientações de praxe relacionadas à amamentação, vida reprodutiva, sexualidade. Ainda no conceito, didaticamente, esse período do puerpério pode ser dividido em puerpério imediato, do 1º ao 10º dia após o parto, puerpério tardio, do 11º ao 45º dia, e puerpério remoto, após o 45º dia, com término imprevisto. E aí, o final desse puerpério não é tão bem definido, sendo muitas vezes descrito como de 6 a 8 semanas após o parto, que é o período em que as modificações anatômicas e fisiológicas do organismo materno, em especial do aparelho reprodutor, são marcadamente notadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as principais manifestações clínicas, as queixas mais comuns nesse período pós-parto, período do puerpério, relacionadas à temperatura. Fenômenos fisiológicos como engurgitamento mamário. Esse engurgitamento nada mais é do que quando você tem uma produção exagerada de leite e esse leite fica acumulado na mama, seja por uma pega inadequada, e é o que normalmente a gente conhece no popular como leite empedrado. E esse engurgitamento provoca dor e extremo desconforto. Então, além do engurgitamento mamário, a proliferação com a ascensão de bactérias vaginais à cavidade uterina podem justificar discreta elevação de temperatura por volta do 3º dia, mas essa duração não pode exceder a 48 horas.
Manifestações clínicas relacionadas à dor abdominal. É uma dor do tipo cólica, a queixa da mulher é uma dor do tipo cólica, que é exacerbada principalmente durante as mamadas, de maior intensidade durante a primeira semana. Essas dores do tipo cólica decorrem de contrações uterinas por ação local da ocitocina, que é liberada na hipófise posterior pelo reflexo de sucção mamilar. Ainda nas manifestações clínicas, a gente tem os lóquios, que é a secreção vaginal pós-parto, composta por sangue, fragmentos deciduais, bactérias, exudatos e transsudatos vaginais. Ela vai apresentar odor forte e característico, com volume e aspecto influenciados por gradual redução do conteúdo hemático. Então, conforme vão passando os dias pós-parto, esse conteúdo, o volume e o aspecto vão reduzindo. Queixas relacionadas ao aparelho urinário. Edema e lesões traumáticas do trígono vesical e uretra podem acarretar retenção urinária. A esta, soma-se a maior capacidade vesical e eventual cateterismo para justificar a predisposição à ocorrência de infecção do trato urinário. Ainda nas manifestações clínicas relacionadas ao aparelho digestivo, é comum o retardo na primeira evacuação pelo relaxamento na musculatura abdominal e perineal. Então, a gente tem sempre queixas de puérperas que relatam dificuldade no processo de evacuação, assim como pelo desconforto em casos de episiografia, se for o caso, e hemorroidas. Manifestações relacionadas a alterações psíquicas. A mulher apresenta crises de choro por instabilidade emocional, com marcantes mudanças de humor. Como eu falei lá no início da apresentação, esse é um período que a sensibilidade da mulher fica extremamente aflorada. E aí a gente tem sempre que estar atento a essas crises de choro, a essa labilidade emocional. Manifestações relacionadas à mama. O colostro já pode estar presente desde a segunda metade da gravidez ou, no mais tardar, surge nos primeiros dias após parto. A pojadura com engurgitamento mamário por volta do terceiro dia pós-parto. Lembrar que o colostro é o primeiro leite que a mulher produz para amamentar. E, como falei anteriormente, esse leite já pode estar presente desde a segunda metade da gravidez. Às vezes, a mulher, durante o pré-natal, relata a eliminação desse colostro já nesse período, durante a segunda metade da gravidez. Agora a gente vai passar para a parte da consulta propriamente dita. Como é que a gente vai avaliar essa gestante? Na anamnese, é importante a gente verificar o cartão da gestante e perguntar à mulher questões sobre as condições da gestação, as condições do atendimento ao parto e ao recém-nascido, os dados do parto, data, tipo de parto, se parto cesárea, qual a indicação, por que fez o parto cesárea, se houve alguma intercorrência na gestação, no parto ou no pós-parto, tais como febre, hemorragia, hipertensão, diabetes, convulsões, sensibilização de RH, se essa puérpera recebeu aconselhamento e realizou testagem para sífilis e HIV durante a gestação e ou o parto, e aqui vale ressaltar que hoje todas as unidades de saúde, unidades básicas de saúde, dispõem da testagem rápida para sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV, e é importante que essa gestante realize durante o período do pré-natal esse aconselhamento, essa testagem. O uso de medicamento, a suplementação, ferro, ácido fólico, entre outros. Ainda na consulta puerperal,
é importante perguntar a ela como se sente e indagar questões sobre o aleitamento, frequência das mamadas, dia e noite, dificuldades na amamentação, satisfação do recém-nascido com as mamadas, a condição das mamas. E esse é um detalhe interessante porque o aleitamento é importante tanto para a mãe, uma boa pega é importante tanto para a mãe, para evitar que ela sofra com ferimentos na mama, fissura, o engurgitamento mamário, e para o bebê, porque é o alimento, o alimento do bebê. É através do aleitamento que ele vai ganhar o peso. Também é importante questionar sobre a alimentação, procurar orientar essa puérpera em relação a uma alimentação a mais saudável possível, questionar sobre sono, que é de extrema importância nesse período, uma vez que a mulher vai viver basicamente em função do recém-nascido, e aí a gente até orienta nas consultas de pré-natal que a mulher não precisa se envergonhar de dormir nos horários que o recém-nascido dorme. Por exemplo, recém-nascido dorme às 9 horas da manhã, a mulher precisa aproveitar esse horário para descansar, porque senão ela vai ficar extenuada, extremamente cansada, porque é extremamente desgastante o cuidado dela e o cuidado com o recém-nascido. Questionar sobre as atividades, sobre dor, fluxo vaginal, sangramento, queixas urinárias, febre. Perguntar também sobre o planejamento familiar. Se essa puérpera deseja ter mais filhos, se ela deseja usar um método contraceptivo, se já utilizou e qual o método utilizado e qual o método de sua preferência, a sua condição psicoemocional, estado de humor, preocupações, desânimo, fadiga, a sua condição social, qual é o seu ciclo de apoio nesse momento de importância que é o puerpério, quais são as condições básicas que essa gestante sobrevive. E aí a gente entra na avaliação clínico-ginecológica. É importante sempre verificar os dados vitais, observar o estado geral dessa puérpera, a pele, as mucosas, a presença de edema, a cicatriz, se parto normal com laceração, se cesárea, os membros inferiores, examinar as mamas, verificando a presença ou não de engurgitamento, sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a amamentação, examinar o abdômen, verificando a condição do útero e se há dor à palpação, examinar o períneo e os genitais externos, verificar sinais de infecção, a presença e as características dos lóquios, observar a formação do vínculo entre a mãe e o filho, também de extrema importância, e observar e avaliar a mamada para a garantia do adequado posicionamento e da pega da areola. Em relação às condutas, é importante que se oriente a puérpera sobre a higiene, sobre uma alimentação a mais saudável possível, sobre a possibilidade de fazer atividades físicas, orientar também em relação à atividade sexual, informando-a a respeito de prevenção de DSTs AIDS, e aqui, nesse tópico em específico, é importante a gente orientar que as relações sexuais podem ser restabelecidas por volta de 20 dias após o parto, quando já tiver ocorrido a cicatrização, sempre respeitando o conforto e o desejo dessa mulher. E aí a gente tem uma questão de familiar, às vezes, das pessoas mais antigas, que dizem que a mulher deve guardar a dieta até 40 dias sem manter relação sexual. Então, assim, essa orientação em relação à relação sexual, ela pode ser restabelecida por volta de 20 dias após parto, mas lembrar sempre que
deve-se respeitar o conforto e o desejo dessa mulher. A gente precisa lembrar também que devem ser tomadas providências quanto à anticoncepção. E a gente deve também orientar essa puérpera que, se ela tiver o desejo de engravidar novamente, o ideal é que ela aguarde por volta de 2 anos. Por quê? Uma gravidez muito próxima uma da outra vai aumentar o risco de problemas de saúde, tanto para ela, mãe, quanto para o filho. Cuidados com as mamas, reforçando a orientação sobre o aleitamento. Durante todos esses slides que já foram passados, a gente sempre reforça essa questão do cuidado com a mama, do cuidado com a pega, para evitar sofrimento dessa puérpera. Orientamos ainda a puérpera em relação aos cuidados com o recém-nascido, que a gente vai falar um pouquinho à frente. A manutenção da ingesta do sulfato ferroso, que já deveria ter sido iniciado durante o pré-natal, 30 minutos antes do almoço, de preferência com suco de frutas cítricas, até 3 meses após o parto. Tratar possíveis intercorrências e atualizar o calendário vacinal da mulher quando esse calendário não tiver, quando a gestante não tiver tido a possibilidade de completar esse calendário vacinal durante o período do pré-natal. Aí a gente passa para as ações relacionadas ao recém-nascido durante o período do puerpério. Observar a interação mãe-bebê, de extrema importância, se há carícia, se há contato visual, expressões não verbais. Examinar o recém-nascido, peso, estatura, perímetro cefálico, mucosas, hidratação, fontanelas, condições de coto umbilical, genitália, pele, desenvolvimento neuropsicomotor, orientar manejos durante episódios de cólicas, explicar as possíveis causas, orientar em relação ao cuidado com o coto umbilical, orientar ainda a puérpera sobre imunização e encaminhar para a sala de vacina, se necessário, encaminhar o recém-nascido para realizar a triagem neonatal, orientar em relação ao banho de sol diário, orientar e estimular o acompanhamento de puericultura desse recém-nascido. Aí a gente passa a falar sobre os métodos contraceptivos para uso durante o período para uso no puerpério. E aí para que a gente possa orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto, a gente deve sempre considerar o tempo pós-parto, o padrão de amamentação, se é um aleitamento materno exclusivo ou não, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. Durante os primeiros 6 meses pós-parto, a amamentação exclusiva à livre demanda com a amenorreia está associada à diminuição da fertilidade. Esse é o método que a gente conhece como LAM, lactação e amenorreia. Mas é importante que o aleitamento seja exclusivo por livre demanda e é preciso que haja a amenorreia para que a eficácia desse método seja minimamente estabelecida. Um dos métodos contraceptivos que podem ser usados no período do puerpério é o DIU. Ele pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de 4 semanas após o parto. E o DIU vai estar contraindicado para os casos que cursaram com infecção puerperal até 3 meses após a cura. A gente deve sempre lembrar que o uso do preservativo masculino ou feminino deve ser sempre incentivado. O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona, que é a mini pílula, pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.
O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto. O anticoncepcional injetável trimestral, que é a medroxiprogesterona, pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado também após 6 semanas do parto. O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal não devem ser utilizados, são contraindicados em lactantes, porque eles interferem na qualidade e na quantidade do leite materno e podem afetar adversamente a saúde do bebê. Aí a gente vai tocar num ponto que é de extrema importância no período do puerpério, que é a saúde mental. Como eu havia dito anteriormente, o período do puerpério é um período em que a sensibilidade da mulher fica um pouco mais aflorada. Então, a questão da saúde mental é de extrema importância por esse motivo. O pós-parto é um momento muito delicado para a mulher, pois vai envolver o cuidado do bebê e as mudanças físicas e emocionais no cotidiano e nas relações sociais. Deve-se dar especial atenção às condições psíquicas e sociais da mulher neste momento, pois uma das características marcantes desse período é a ansiedade despertada com a chegada do bebê, o que pode ocasionar sintomas depressivos. E aqui eu reforço o que eu falei no início dessa web aula, que é a importância do núcleo familiar, do pai, do núcleo familiar de um modo geral, estar sempre atento para perceber mudanças de humor relacionadas a essa gestante. A chegada do bebê desperta ansiedades e angústia. Por tal razão, os sintomas depressivos podem ser comuns na mãe. As necessidades próprias da mulher são postergadas em função das necessidades do bebê. A mulher deixa de fazer muita coisa, deixa de se cuidar às vezes, porque o cuidado do recém-nascido é intenso. O recém-nascido cobra um cuidado mais aprofundado e às vezes a mulher deixa de se cuidar em função de ter que redobrar esse cuidado com o recém-nascido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a tristeza puerperal, ou baby blues ou maternity blues, cujo conceito é uma alteração psíquica leve e transitória, tem prevalência de 50% a 80%, aqui varia, o caderno de atenção básica número 32 traz de 40% a 90%. Então, assim, é aproximada essa prevalência de 50% a 80%. As manifestações iniciam-se no 3º até o 4º dia do puerpério e tem como principais sintomas o choro, a flutuação de humor, a labilidade do humor, a irritabilidade, a fadiga, tristeza, insônia, dificuldade de concentração, ansiedade relacionada ao bebê. O curso prognóstico normalmente é uma remissão espontânea de 1 semana a 10 dias. Falando um pouquinho sobre a depressão pós-parto, cujo conceito é um transtorno psíquico de moderado a severo, com início insidioso, cuja prevalência varia de 10% a 15%. As manifestações são de início insidioso, na 2ª a 3ª semana do puerpério. Os principais sintomas da depressão pós-parto são tristeza, choro fácil, desalento, abatimento, labilidade, anorexia, náuseas, distúrbios de sono, insônia inicial e pesadelos, ideias suicidas, perda do interesse sexual. O curso e o prognóstico desenvolve-se lentamente em semanas ou meses, atingindo assim um limiar. O prognóstico está intimamente ligado ao diagnóstico precoce e às intervenções adequadas. E aí aqui a gente sempre lembra que os fatores de risco, se a mulher já tem uma história de depressão antes de engravidar, é preciso que se fique atento em relação ao período do puerpério. Falando um pouquinho sobre psicose puerperal,
cujo conceito é um distúrbio de humor psicótico com a apresentação de perturbações mentais graves. A prevalência é bem pequena, de 0,1 a 0,2%. Tem as manifestações de início abrupto nas 2 ou 3 semanas após parto. Os sintomas normalmente apresentam confusão mental, alucinações ou delírios, agitação psicomotora, angústia, pensamentos de machucar o bebê, comportamentos estranhos, insônia, sintomas que evoluem para formas maníacas, melancólicas ou até mesmo catatônicas. O curso prognóstico da psicose puerperal pode evoluir mais tarde para uma depressão. O prognóstico depende da identificação precoce e das intervenções no quadro. E aí, se a gente identifica ao longo desse período, dessa consulta puerperal, sinais e sintomas de depressão ou psicose puerperal, é necessário que se faça um encaminhamento para que um profissional possa, na verdade, uma equipe multidisciplinar de saúde mental possa acompanhar essa puérpera para um melhor prognóstico. E aí, para encerrar a nossa web aula, a gente fala sobre a necessidade de encaminhamento durante esse período do puerpério. As puérperas que tiveram um pré-natal em serviço de alto risco devem retornar ao serviço especializado. E as puérperas que apresentam um quadro de sofrimento mental importante devem ser referenciadas para o serviço de saúde mental, como eu falei anteriormente, para que possam ser acompanhadas por uma equipe de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para um melhor prognóstico. Essas foram as referências utilizadas para a confecção dessa web aula, cujo tema foi assistência ao puerpério. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha contribuído para o conhecimento dos alunos da etapa 8 da medicina da Univag. Eu deixei o meu e-mail logo no primeiro slide para que dúvidas, sugestões, podem me mandar no e-mail que eu, à medida do possível, eu respondo. Obrigado mais uma vez, um abraço.